Há mais ou menos 50 anos, o mundo que a humanidade conhecia desmoronou com portais de outro mundo conectando ao seu planeta. E junto desse novo mundo, várias e várias criaturas monstruosas apareceram, forças arcanas e desafios que desafiaram as leis da natureza. As cidades caíram, governos ruíram e a humanidade ficou à beira da extinção. Mas algo novo estava prestes a acontecer. Simplesmente do nada, homens e mulheres comuns tornaram-se guerreiros, escolhidos pelo próprio caos para empunhar habilidades sobrenaturais e enfrentar esse novo mundo infestado de monstros. E essa é a era dos aventureiros. A obra já começa com vários garotos ali com o faniquito no rabo, né? Porque tem vários carros de aventureiro ali passando, né? Na verdade, não são aventureiros, né? De acordo com esse mano aqui, ó. Mas o mano de óculos fala que ele é estúpido. Eles são do colégio de guerreiros. Mas daí você me pergunta, por que há um colégio de guerreiros? Até que é bem simples, pra falar a verdade. Há alguns anos atrás, os eventos que aconteceram começaram sem nenhum aviso prévio. Mais tarde, a ciência provaria de que um mundo similar à Terra existia do outro lado do universo. Mas, por algum motivo, naquele planeta, um certo evento ocorreu, deixando aquele planeta em estilhaços. E como resultado de tudo isso, os jets daquele planeta começaram a voar em direção à Terra. Essas partes que caíram no planeta Terra começaram a se fundir com as do outro planeta. E foi daí que surgiu o fenômeno chamado de adesão. E desse modo, as leis não naturais e variedade de monstros foram introduzidos na Terra. Com isso, 17% da área da Terra foi afetada. E os humanos perderam o controle dessa área. Após eles perderem o controle dessa tal área, alguns locais foram introduzidos como a zona de perigo. Ou seja, eventualmente, eles chamam esses lugares de dungeons. É o mesmo de sempre, né, rapaziada? Monstro, dungeon, os humanos despertando poder do boteco que não tem antes. Mas diferente das outras, essa obra que é cabulosa, fim. E já vai aproveitando que você tá aqui, deixa o boteco um like, se inscreve no canal pra ajudar nós, meu nobre. Quem não se inscrever no canal, perderá o boteco. E esse aqui mesmo perdeu o boteco? E esse chifrudinho aí que tá derrotando todo mundo aí, velho? É um dos chefes da dungeon, né? E obviamente que nessa época os humanos não tinham poder o suficiente para enfrentar esses monstros. Em outras palavras, eles eram dizimados pelos monstros. E esses monstros aparecerem na Terra assim do nada foi muito ruim pra humanidade, né? Pois eles não tiveram tempo nenhum para se preparar para tudo isso. E os humanos, como são uns bosta, né? Não tinham nenhuma habilidade. Porém, eles tiveram sorte, né? Desastres não foram a única coisa que chegaram a este mundo. Com esses desastres naturais que vieram deste outro mundo, os limites naturais que eram causados pela lei natural da Terra, obviamente, junto com esse mundo, foram quebrados. E o maluco destruiu o chifrudinho com apenas um ataque. Mas não foi apenas esse homem que despertou esses poderes. Esse fenômeno aconteceu no mundo todo. E claro que para cada pessoa, as habilidades despertadas eram diferentes para cada um. Mas mesmo despertando poderes, poucos deles decidiram treinar para se tornar mais fortes. E também há indivíduos que utilizaram seus poderes para ganhar a volta do controle das dungeons. Eles eram agentes especiais que trabalhavam por apenas uma razão, os famosos aventureiros. E foi assim que a era das dungeons e dos aventureiros começou. O mundo inteiro glorificava seus feitos, ficando inspirados por suas forças. Não muito depois disso, organizações foram criadas ao redor do mundo para treinar esses tais aventureiros. E a melhor dentre essas instalações, para treinar adolescentes, né, foi criada na República da Coreia. Eles conseguiram produzir os melhores aventureiros nos últimos 25 anos. Eles eram reconhecidos pelo mundo como o Colégio dos Soldados. Em outras palavras, o colégio daqueles mano que tá passando na rua aquela hora de carro, né? Então o mano de óculos fala que eles contam o que acontece dentro da dungeon como um teste. Então o outro feiozinho ele pergunta se eles têm aprovação pra isso e se alguém morrer lá dentro. O mano de óculos fala que é por isso que eles são tão confiantes. Tem um motivo pra todos eles serem aceitos naquela escola, né? São porque eles são fortes. Mas do nada, enquanto eles conversavam ali, a mina com o faniquito na... Vou nem falar aonde. Mas a gritar, falar que o maluco ali é gostoso, lá ele, não vê. E essa pessoa que elas estão falando é um elfo mexiço. Em outras palavras, o maluco é meio humano ou meio elfo, né? Diabishoi é o seu nome. Maluco, se tu morasse no Brasil, tu ia ser tão zoado pro tamanho dessa orelha aí. Orelha de abana. De acordo com o maninho de óculos, o pai desse moleque aí é um aventureiro famoso. E a mãe dele, bom, é uma elfa, né? Dizem que esse loirinho aí é um gênio. Diabishoi, 17 anos, primeiro ano e retornou da dungeon 14 vezes. Até que ele é fortinho, né? Até conhecer nosso prota, né? Falando no diabo, esse é nosso brota, Jariong. O maninho de óculos pergunta se ele vai trabalhar hoje. Nossa, o mano Jariong pede desculpas, né? Infelizmente, hoje ele não pode ir com eles. Ao menos, ele espera que ele se divirta. Mas o outro fiozinho fala pro nosso prota ajudar ele. Bora, seu mendigo, deixa sair de lado e me ajuda. Depois eu vou sair nosso pra dar um soco na barriga dele, desejando boa sorte pra ele. O mano de óculos fala que ele foi idiota e pensa antes de falar, né? Até porque ele sabe o motivo do Jariong estar fazendo esse tipo de coisa. Claramente, pelo seu pai. Enquanto nosso pratinho andava na rua, ele tá meio pra baixo, né? Pois ele ainda não conseguiu pagar as contas do hospital de seu pai. Mas enquanto ele olhava isso, ele recebe a mensagem do seu chefe perguntando como foi o teste. Mas ele não responde isso, né? Ele fala pra eles logo porque eles têm trabalho a fazer. Mas enquanto nosso pratinho é em direção ao seu trabalho, né? O Diabo sente alguma coisa, Diabo, sei lá, e o puxa-saco do elfo do lado ainda pergunta o que o nosso prota fez pra ele. Ele fala que nada, mas será que ele tá imaginando coisa? Quem sabe, né? Mas voltando pro nosso prota, ele tá putaço, né? Pois ele não quer trabalhar, né? Tá igualzinho eu ver pra fazer esse vídeo aqui. Tô numa preguiça, mas enfim, né? Mesmo na preguiça, no ódio, ele vai assim mesmo, né? E assim que ele chega lá no local marcado,
educado com seu chefe. Ele fala que o nosso prota é o cliente para o trabalho de hoje. Esse é o chefe do nosso prota, Jai. Chama de Jai, né? Assim que o nosso protinha se apresentar, o velhote pergunta se ele tá de sacanagem com a cara dele. Ele pensou que iria trazer o seu melhor funcionário pra ele, né? Que isso, careca? Calma aí, velho. O Jai fala que ele é o seu melhor funcionário. Então o cara que pergunta se ele é burro, ele fala que não foi até ali pra ser enganado por um idiota como ele. Calma aí, careca. Larga de ser rude. O careca fala pra tirar essa criança da frente dele. Criança? Tá ficando maluco, seu careca? Me traga alguém que é realmente bom no que faça. Senão eu vou fazer vocês dois se arrependerem disso. Mas antes que o careca continuasse falando, explodisse a cabeça, né? Lá ele vezes. Nossa, prota pergunta se o grandão ali é aventureiro. Ah, desculpa. Parece que você era um aventureiro. Por isso que você tá igual um idiota atrás desse velhote? Claro que depois de ouvir isso aí, o grandão ali vai ficar parado, né? Até porque eles não precisam continuar com essa conversa. Ele tem certeza de que um braço é uma perna quebrada? Vai ensinar o garoto uma lição. Esse é Lee Pilgrim, 34 anos e um ex-aventureiro rank prata. Antes de se aposentar, ele retornou da dungeon 81 vezes. Off? Até que ele é fortinho, né? Mas já falhou em uma coisa, né? Tá subestimando nosso protinha, cara. Pode tomar no botico. O cara que fala que ele sabia que o Pindium, ô nomezinho ruim de falar isso aí, porra. Vou chamar de Lee, é isso. Ele continua falando pro Jariong, se ele quiser se salvar, é pra ele se ajoelhar antes que ele faça alguma coisa. Ah, meu Deus. O que eu deveria fazer? Eu não sei como implorar. E o Jariong, de 17 anos, do colégio Donkey Kong, primeiro ano. E eu sabia que o nosso plot tá envolvendo alguma coisa, né, rapaziada? Alguma merda. O menino é um contrabandista de dungeon, filho. E ele retornou da dungeon, ilegalmente, né? Porque o menino é contrabandista 371 vezes, filho. Mas antes da porradaria começar, você entra o botico, lá vem a explicação. Os criminosos hediondos colocam o mundo em perigo. Obviamente eles estão falando dos contrabandistas de dungeon, né? Todos os dias, os aventureiros trabalham duro. E lá eles trabalham duro para explorar as dungeons. Quando eles exploram toda a dungeon e se livram de todos os monstros, todos eles conseguem uma quantia inigualável de tesouros. Porém, assim que os aventureiros conseguem sair da dungeon, os tesouros devem ser entregues para inspeção. Eu não tragava nada, né? Eu tava no pé, filho. Corri muito. Isso aí porque muitos deles possuem uma força incrível. Se coisas assim forem colocadas para circulação sem permissão, eles poderiam ser usados para o mal, o que colocaria várias vidas em risco. Então assim, a Associação de Aventureiros teve que inspecionar e registrar esses tesouros. É que vocês me entendem, né? Em outras palavras, eles começaram a cobrar a taxa devida por cada item. Mas claramente que até as pessoas que violam essas regras. Existem aventureiros que são seduzidos pelo dinheiro e não querem pagar essas taxas enormes. E secretamente eles guardam os tesouros. Se essas pessoas não forem pegas, então a sociedade como um todo terá uma enorme perda. Mas enfim, né? Voltando pra porradaria. O chefe nosso pronto tava ali de boa acendendo um cigarrinho, né? E isso aí deixa o cara que é meio curioso, né? Ele vai realmente deixar isso acontecer? Um garoto contra um ex-aventureiro? O que é que foi? Tá com medinho depois de chegar tão longe? Mas o careca fala que é ele que deve estar com medo. Até porque aquele cara tem um temperamento nojento. Isso já conta com careca, né? O motivo dele ter se aposentado não foi por causa de ferimentos, mas sim por atacar colegas de equipe. É um psicopata, né? Atacar colegas de equipe? Isso não é muito assustador, não. Então você realmente foi um criminoso? É o sujo falando do mal lavado, né? Nosso protinho é outro criminoso também, né? Aquele cara patético que tava apenas me atrasando. Eu simplesmente joguei o lixo fora. Oh, jogar o lixo fora? Então foi isso que você quis dizer? Um psicopata conversando com o outro, velho. Então o Jarion começa a provocar o Brutamontes. E não aceitando as ofensas, né? O Brutamonte parte pra cima do nosso próximo contorno. Porém, uma coisa deixou o Brutamontes impressionado, né? Nossa, protinha de Joana, maior facilidade, fi. Vem pra cima de mim assim é bem rude. Mas o Brutamontes não vai dar tempo ao nosso prota. Então ele parte pra cima do garoto de novo com tudo. Mas dessa vez é o nosso prota que vai atacar. Então ele acerta um chutaço na cara do Brutamontes, que acerta em cheio, fi. E pô, ele vai estar sendo o cara que fiquei impressionado, né? Eu já ia falar que disse pra ele que ele trouxe a pessoa mais habilidosa que ele conhecia. Depois desse chute cabuloso do nosso prota, o Lee estava perdido. Ele tratou essa criança contrabandista apenas como uma criança. Porém, aqueles reflexos e aquela força por trás do chute que foi dado no seu queixo já atingiu o domínio de um profissional. Então, Jair fala que parece que ele começou a entender que talvez essa seja uma luta que o cara não consiga ganhar. Falando que o garoto é muito bom, mas foi só um chute, né? Então, Jair fala que ele tem certeza que aquele cara era um tanker. Acertou, miserável. O Lee fala que não importa o truque barato que o nosso protinha use, ele ainda é um lixo de um contrabandista. Eu vou te mostrar o que realmente é poder. Depois da adesão, pessoas começaram a despertar habilidades que passavam em suas limitações. Porém, cada pessoa teria talentos e tipos diferentes de habilidade, e como esperado, despertariam habilidades latentes diferentes. Os aventureiros, é claro, assumiram treinos que combinavam com suas habilidades, e atribuíram cargos a si mesmo. E um desses cargos era o Tanker. Tanker, uma posição onde você protege seus colegas de equipe dos perigos das dungeons. Nessa posição, você enfrenta todos os monstros cara a cara na vanguarda. A força em seus corpos treinados permite com que eles nem sintam o poder de um tiro, fi. E os tankers de níveis superiores podem até mesmo superar o poder imenso de um míssil, fi. Depois de ver o tamanho do maluco, nosso prota fica impressionado, né? Mas não há tempo pra isso. O
Brutamonte vai pra cima dele com tudo e bum, apenas um ataque, ele destrói tudo em volta, filho. Nossa, o Prota fica impressionado com o tamanho do poder, mas ele não tem tempo nem pra pensar, e ele parte pra cima do nosso Prota com tudo, tentando acertar de novo. O que foi? Por que você não está usando nenhum dos seus truques de antes? Tá ficando maluco, filho? Tá achando que eu sou idiota? Tá achando mesmo que eu vou cair numa armadilha tão óbvia como essa? O Jai é assim, incrível, né? Pois o Brutamonte não é ruim. A força física dele está em torno de um nível de um caminhão decente, né? Caminhão tinha. Se nosso Prota fosse acertado por um soco desse cara, cada osso de seu corpo seria pulverizado. Se apressa e acaba com ele logo, Jaryong. Você vai ter que pagar tudo se mais alguma coisa quebrar. Como que é? Tá ficando maluco. Parece que seu chefe ainda não conseguiu entender o que tá acontecendo. Todos os seus truques baratos não são palho para toda a técnica de um profissional. Será mesmo? Então, do nada, nosso patinho pegou um cano que tava aí jogado no chão, falando que deve ser o suficiente pra acabar com esse grandalhão, né? Não fique se achando, seu moleque. Então ele parte pra cima do nosso Prota com tudo de novo. Com essa durabilidade enorme, a crença geral acredita que tanques são seres imbatíveis. Porém, esse não é o caso. Eles têm uma fraqueza bem clara, um inimigo natural, ou uma entidade que consegue focar uma poderosa e destrutiva força em um único ponto. A nossa pratinha se prepara com tudo, e com apenas um ataque, o garoto facilmente derrotou um tanker. E depois de ser completamente derrotado, o lhe pergunta onde ele aprendeu a cortar desse jeito. Onde eu aprendi do que você está falando. Eu não sei do que você está pensando, mas está errado. Talvez você já tenha visto ele antes. O meu pai. Antes da gente continuar, senta o botico que lá vem história. Há alguns anos atrás, quando nosso Prota ainda era um moleque, seu pai era uma aventura de todos para ele. E não era só porque ele era seu pai. Esse é Yu Seong, o pai do nosso Prota. Ele era um dos heróis da primeira geração, que eram chamados de os primeiros aventureiros. Para aqueles que não experimentaram isso por si mesmos, a história da primeira geração era uma grande lenda. Mas para os aventureiros daquela época, era um inferno. Naquela época, eles não tinham informações suficientes das dungeons. Eles não sabiam que tipo de lugar eram as dungeons, ou que tipo de monstros habitavam naquele lugar. Monstros que agora são considerados fáceis de derrotar. Para os aventureiros daquela época, era uma calamidade desconhecida. Era uma época em que eles não tinham nenhuma habilidade para lutar com esses monstros. Nem esses itens que são tão comuns hoje em dia, em condições tão desesperadoras, não eram nada. Passou por tentativas e erros, arriscando suas vidas. E os sobreviventes do caos daquela época passaram suas experiências e conquistas para a próxima geração, assim por si só, sendo considerados heróis. Alguns anos depois, o pai do nosso Prota ganhou um título inesperado, Yu Seong, o caçador de dragões. Um apelido que foi dado à primeira pessoa que caçou um dragão. E não só ganhou o título de caçador de dragões, ele também foi o top aventureiro da Ásia. E essa pessoa também era seu pai. E ele o respeitava e o venerava mais do que qualquer pessoa neste mundo. Nosso Pratinho acreditava que era invencível, né? Mas, infelizmente, as coisas não funcionam desse jeito, né, rapaziada? Simplesmente do nada, o pai do nosso Prata começou a cuspir ketchup. E a causa de tudo isso era envenenamento. Durante suas expedições, o pai do nosso Prota teve que se deparar com um veneno mortal. Como qualquer outra vez, o seu pai tentou superar tudo isso. Mas depois de décadas e décadas trabalhando demais, o seu corpo já estava no limite. E os colegas que seu pai confiou a vida aproveitaram essa doença e o traíram, tomando toda a sua fortuna e trabalho. Por anos e anos, ele sofreu fisicamente e mentalmente. E anos depois, quando o mundo estava começando a esquecer do caçador de dragões, Yu Seong, o seu pai perdeu a identidade de herói. Depois de perder tudo e sofrer de um veneno incurável, tudo o que sobrou foi um aventureiro esquecido. Depois do nosso Brutamonte, o Brutamonte, o careca não estava acreditando que ele perdeu pra uma criança. Onde aí fala que o motivo por isso é porque ele não era um bom aventureiro, se gabando por bater nos próprios colegas. Isso era só um sinal do quão fraco ele era. Só há dois motivos do porquê um bom aventureiro se retira. Ou o corpo deles quebra ao ponto de não poderem mais explorar, ou eles morrem durante uma expedição. Então o Jaryong fala que ele não sabe qual que era o salário do grandão. E que se for mais de um salário mínimo, ele manda ele embora, né? Ih, careca, tomou o sermão de uma criança. Aliás, filho, o salário pelo trabalho agora é o dobro. Como é que é? Tá ficando maluco? Foi você que provocou a gente primeiro, não é? E depois de ouvir isso, o careca trancou o botico e fala que tá tudo bem, né? Cagão. Ontem, depois de macetar o gigante, o Jae pergunta pro Jaryong se ele ouviu falar da Vespa Imperial. Como é que é? O Jae pergunta se eles vão ter que lutar contra isso. Isso é demais até pra ele. Vespa Imperial, um monstro cujo grau de perigo é considerado maior, não só na Coreia, mas no mundo inteiro. O que antes era uma cidade famosa, agora se tornou um ninho de uma Vespa Imperial. Essa cidade se tornou um reino demoníaco na Coreia com dificuldade altíssima. O Jae fala que até mesmo para aventureiros de top ranking, abater um bicho daqueles é muito difícil. Em outras palavras, essas coisas vão pra lá e pra cá a todo momento. Então, pro nível de um contrabandista, é basicamente impossível, né? Mas e se fosse um aventureiro de ranking branco? De acordo com o Jae, né? O velhote falou que teve uma raid bem grande que não foi divulgada. O exército do governo e 7 aventureiros de ranking branco fizeram um esquadrão de ataque. O Jae continua falando que pode-se dizer que a maioria dos coreanos são estrelas. A mente vai à loucura quando só duas delas se juntam. E dentro da raid, eles falharam em cumprir o seu único objetivo. O objetivo de erradicação. Pelo que parece, eles conseguiram caçar a Vespa Rainha, mas um dos 7 aventureiros roubou a geleia real da Vespa Imperial e ordenou que um subordinado do esquadrão de ataque contrabandeasse a geleia. Nosso prota fica curioso, né, e pergunta pro Jae o que é esse negócio de geleia. De acordo com o Jae, né, a geleia é real ou geleia imperial, né, tanto faz.
faz. É um suplemento nutritivo que as vespas dão para a rainha recém-nascida. Diabo é isso? Suplemento nutritivo? Por que a aventura de rank branco ia contrabandear isso? O Jair fala que tiveram algumas ocasiões em que a geleia real de uma vespa imperial foi trazida a este mundo. Pelo que ele sabe, se um ser humano comer isso, ele pode voltar dos mortos. O quê? Voltar dos mortos? Enfim, né? Um tempo depois, o Jair estava dizendo que todos os caminhos em direção às dungeons são estritamente controlados. Pelo menos, isso foi o que a Associação de Aventureiros e o governo disseram. Mas, claramente, que não era verdade. Então, simplesmente do nada, o Jair abre uma porta gigante usando sua mana. Ele fala pro nosso prota que ele sempre diz isso, mas vá com cuidado, garoto, e não morra. Assim, né? Até porque esse trabalho vai ser bem irritante. Vamos escutar o nosso moleque. O que foi? Pô, o Jair pergunta se ele não tava prestando atenção no que ele tava falando por causa daquilo. Um medicamento que pode trazer uma pessoa de volta dos mortos. Você ainda está mesmo preso a isso? O Jair Young fala que isso não faz sentido, né? Até porque coisas assim nunca são realmente confiáveis. Mesmo que seja considerado um antídoto inigualável, não seria capaz de curar o estado do seu pai. Mano, pra te tá de sacanagem, ver o bagulho traz de volta dos mortos, vai tá maluco? Em primeiro lugar, se houver algo do tipo, o meu pai nunca teria abandonado o fio de esperança dele. E é assim que nosso protinha passa pela porta gigante, ele sai em meio à floresta. No caso, perto da cidade da Vespa Imperial, né? Depois da adesão, foram criadas várias e várias dungeons por toda a parte ao longo da Terra. Dentre elas, há duas consideradas maiores da Coreia. A primeira é em Jeju-do, nome feio da porra, uma dungeon fundida com uma cordilheira vulcânica. A outra é fundida com a selva de Igar e está localizada no local que costumava ser Yeouido, no meio de Seul, com Yeouido no centro. Mapo, Yongsan e Yongdae-spo foram todos controlados por essa dungeon. A maior parte dela permanece desconhecida e muitos aventureiros perdem suas vidas tentando explorar a região. Parece que um dos subordinados dos malucos que caçaram a Vespa lá, né, conseguiu transportar a geleia até a área de encontro. No entanto, depois de chegar à área de encontro, eles perderam o contato. Talvez ele tenha fugido, mas não, o Jair acha que não seria isso. O mais provável que tenha acontecido é o cara ter sofrido um acidente e ter se ferido, né? O Jair continua falando que tudo que o nosso prota precisa fazer é chegar ao local de entrega e trazer a geleia de volta. O Jair fala pra ele não se distrair e focar apenas no trabalho de agora. Tá achando que eu fugiria de você? Acho que não, você não é idiota a esse ponto. Depois dessas palavras, nosso prota vai em direção à geleia. E assim que o nosso protinho chega lá embaixo, ele fica meio bugado, né? Pois tem uma pegada gigante ali, vi. Mas enquanto isso, em meio à floresta, uma garota fugia de um monstro. Essa é Jim Sairon, uma aluna do primeiro ano da escola de guerreiros. Neste momento, ela está enfrentando o maior problema de toda a sua vida. Deveria ser uma viagem fácil até a dungeon para sua prova intermediária. Mas em vez disso, o que ela encontrou foi um monstro que nunca deveria estar ali. A prova dela até que é bem simples. Dentro do tempo limite, ela precisa coletar o máximo de moedas possíveis que forem colocadas dentro da dungeon. Embora fosse um teste para simular combates reais, a área do teste era de rank mais baixo possível. Em outras palavras, deveria ser fácil. Até os monstros que costumavam viver ali eram fracos e tinham baixos níveis de inteligência. Então, como raios tem uma porra de um monstro desse aqui, velho? E nesse momento que ela estava em desespero, o monstro a encontrou. Ele vai pra cima dela com tudo. Porém, a garota acha que consegue desviar. Naquele momento, a garota percebeu que tudo o que lhe restava era esperar por um milagre. Mas mesmo assim, ela não desistiu de lutar. Então ela prepara seu arco com tudo, na intenção de ganhar com o tempo. E frente a frente com um monstro, cujo nome é Titã Primata. Um monstro de rank 3 estrelas. Assim que o monstro estava chegando perto, ela tira suas flechas com tudo. Porém, com apenas a palma de sua mão, o monstro defende o ataque dela, rapaziada. Meu Deus do céu, o tamanho desse monstro perto dela, com a palmada dele esmagada que nem mosquito. E claro que o monstro não ia ficar parado depois de ser atacado, né? Então o monstro vai pra cima dela com tudo de novo. Porém, a garota age e consegue desviar, preparando mais um ataque para mandar pra cima do monstro. Mas mesmo com essa determinação toda, ela fala que não importa quantas vezes ela tira suas flechas, é impossível perfurar a pele daquele monstro. Mas mesmo assim, ela não pode desistir, boy. Então ela manda mais 3 flechas pra cima do monstro. Mas como sempre, ela não causou nenhum dano, fi. Mas mesmo assim, a garota não vai desistir, fi. Ela acredita que sim, ela pode matar esse monstro com seus ataques. Ela só precisa que ele chegue mais perto e abaixe a sua guarda. Jim Sairon. Ela era uma classe que imbuía magia nas pontas das suas flechas. Ou seja, uma arqueira mágica. Desse jeito ela tira sua habilidade, Bombardeiro das Chamas, e manda pra cima do monstro com tudo, fi. E bum, uma explosão gigante acontece. Essa habilidade tá aqui interessante, né, rapaziada, da arqueira mágica dela aí, né? O tipo de magia que pode ser imbuída na ponta de uma flecha não tem limites. O que ela decidiu escolher como último recurso foi uma explosão de maior magnitude que conseguisse. Com esse poder, deveria ter sido bastante para matar qualquer monstro de rank 3 estrelas. Mas isso só seria possível se ela conseguisse acertar um monstro. O bicho desviou, velho, bicho maldito. E depois de ver o monstro desviando desse jeito, ela entrou em desespero. Ela precisa fugir desse monstro, mas já era tarde demais pra garota correr desse monstro. O monstro já está bem diante dela. Porém, antes do monstro conseguir pegar ela, quem é que chega ali, rapaziada? Nossa, protinha, caralho. Acertando o monstro em cheio. O monstro, vendo o garoto indo em sua direção, ele parte pra cima do nosso protinha com tudo. Mas antes que o monstro pudesse o acertar, o Jairong fala pra garota fechar seus olhos. E indo frente a frente com o monstro, ele pega um objeto em sua mão que solta uma luz muito forte, cegando o monstro por um tempo. Luz
atordoante. É uma ferramenta feita das escamas do peixe oscilante, que vive numa dungeon no fundo do mar. Ela possui uma habilidade incapacitante, que é inacreditável pelo seu preço, né? Essa habilidade já foi muito amada por incontáveis aventureiros. Mas com a sua incrível performance e o mau uso dessa ferramenta, vários aventureiros começaram a perder suas habilidades. E como o uso e a sua produção foi estreitamente banida, e antes de ir embora, nosso protinho chama a atenção da garota, falando que ele já ajudou ela, agora ela tem que dar um jeito na sua própria vida. Até porque aquela habilidade só tem alguns segundos restantes. Em seus pensamentos, nosso prota fala que não importa o que aconteça numa dungeon, se um aventureiro não chamar a atenção ou não for antagonizado, eles não vão ajudar. E lembrando de uma frase do seu chefe, né, o Jay, falando que francamente é porque eles são como baratas. Você sabia, Jaryong, a recompensa dos contrabandistas é muito boa. Em outras palavras, se você agir sem pensar, você só vai ser passado para trás. Lá ele mil vezes nesse negócio de ser passado por trás, não é comigo não, rapaz. Enquanto nosso protinha corria, ele dá uma olhadinha pra trás pra ver se a menina tá seguindo ele, né? E adivinha, ela tá seguindo nosso prota, mas num piscar de olhos, nosso protinha desaparece bem diante dela. Ela fica meio bugada, né? Ué, ele não tava aqui agora, vem, cadê ele? Mas do nada, nosso protinha aparece atrás dela e derruba ela e perguntou por que ela tá seguindo ele. Ela fala que é porque ela queria agradecer ele por ter salvado ela. Tá de brincadeira, né? Tá achando que eu sou idiota? Ela fala que não é só por isso que ela foi até ali, até porque ela sabe que ele é um contrabandista. E por isso que ela quer oferecer ele um trabalho, né? Enfim, né? Não pretendo deixar isso passar pela uma terceira vez. E também não tem interesse nenhum em aprender com uma estudante do colégio de guerreiros mimadinha e maluca. E eu vou te enterrar de verdade se você me atrapalhar de novo. E antes do nosso protinho ir embora, ela fala que a recompensa para contrabandista é 50 milhões de won. E a recompensa para caçadores deve estar entre 300 milhões e 5 mil won. Como é que é a sua desgraçada? Sang Jin-kyu. Ela fala que aquele é o pagamento inicial. Se ele ajudar ela no seu exame, todos os outros serão dele. Isso é insano. Eu achei que você fosse só uma pirralha mimadinha. Mas parece que você também é podre de rica e perdeu completamente a cabeça. Ué, faz diferença se eu sou maluca ou não? O que importa agora é que essa pode ser uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Mas nosso protinho já esperava por isso, né, rapaziada? Ele já imaginaria que uma coisa dessa ia acontecer. Tudo bem, foi minha culpa. Eu realmente não tinha motivos para te matar, mas... O que você tá falando? Tá ficando maluco? Eu te disse antes. Você só tinha alguns segundos e do nada o monstrão aparece e passa de novo com tudo. Rapaz, parece que esse monstro tomou um, né? Ele parte pra cima deles com tudo, porém eles conseguem desviar de boas, né? Desse jeito, nosso protinho tá com seu cajado pra ela. Fala pra ela não ficar apenas olhando. Ele manda ela fazer aquilo que ela fez mais cedo com seu arco e mandar o cajado pra ele de volta. Mas ela fala que ela não tem nenhum poder mágico sobrando. Você que se vire com isso. Até porque eu não vou conseguir chamar a atenção daquele monstro por muito tempo só com os meus punhos. E isso deixa a garota preocupada, né? Pois ela tem apenas um quarto do seu poder mágico sobrando. Ela não vai conseguir causar nenhum dano àquele monstro com tão pouco poder. Ao invés disso, ela deveria fugir sozinha enquanto ele está chamando a atenção daquele monstro. Mas quando nosso protinho se vira pra dar uma olhadinha pra ela, seu cajado é lançado em sua direção. Parece que a Jin se decidiu. Ela não vai fugir, boy. Eu estou desapontado com você. Esse é menos de um quarto do que você tinha usado antes. Mas mesmo assim, e isso já deve ser o suficiente. Os estudantes do colégio de guerreiros já escutaram isso mais vezes do que conseguiram contar. Enquanto você luta contra um monstro, a coisa mais importante não é apenas usar força bruta. É a noção do timing e mirar precisamente os seus ataques. É o que os aventureiros têm que prezar acima de qualquer coisa. E com apenas uma balangada de seu cajado, ele derrota o titã. Mas antes da gente continuar sendo botico, lá vem lembrança. Quando a Sairão era mais novinha, né? Uma criança. Ela podia ter quase tudo o que ela desejava. Uma empresa sul-coreana no rank 4. O grupo Jin Seong, o sucessor desse tal grupo, se casou com uma elfa de outro mundo. E o resultado disso foi a nossa Jin Sairão, né? A Sairão respeitava os aventureiros mais do que qualquer outra pessoa. Não só respeitava, como também sonhava em se tornar uma aventureira. Mas do nada corta para um elfo, falando que é impossível. O sangue de elfo da Sairão é muito fraco. Ela pode muito bem ser apenas uma humana. O elfo continua falando que apesar disso ele continua forçando em vez de convencê-la do contrário. Mas o pai da Sairão fala que não está forçando. Ele está apenas torcendo por ela, já que é o sonho dela, né? Esse é o pai da Sairão, Jin Seong-jun. Ele fala que não é como se os talentos de um elfo fossem requisitos para se tornar um aventureiro. O elfo lourinho ele fala que é a verdade, né? Até que para uma humana normal, ela até que é forte. Mas mesmo assim, ela ainda só está um pouco acima da média. O elfo lourinho ali fala que vai deixar uma coisa bem clara. Ele fala que a filha dele não é só uma humana de uma família normal. Ela não vai desistir sozinha, sabe? Era tão teimosa quanto a minha irmã. Ela nunca vai se comparar aos humanos de rank monstro. Mas se ela continuar tentando, pode ficar um pouco decente. Será o suficiente para conseguir elogios e reconhecimento para ser uma humana normal. E de acordo com o elfo, né? A Sairão nasceu com tantos outros benefícios em comparação à sua falta de talento. E bota talento nisso, hein, meu amigo. Ela nasceu com prosperidade, nome e linhagem sanguínea. Em outras palavras, essas coisas farão os esforços dela inúteis. As pessoas vão rir dela com inveja. E ela pode ficar completamente isolada por causa disso. Sendo assim, ela não vai conseguir lidar com isso por muito tempo. Talento não é algo que simplesmente cai do céu. E voltando para a batalha do nosso prota, ele derrotou o monstro com apenas um ataque, filho. Porém, assim que ele derrota o monstro, ele percebeu uma coisa, né? Por que essa menina tá me encarando, velho? E foi agora que a Sairão percebeu, né, rapaziada? Que o nosso prota é da mesma idade que ela, filho. Ih, fudeu. E lembrando das palavras do Jae, onde ele falava, o nosso prota tomar cuidado pra não quebrar aquele óculos. Até porque esse óculos ali custou 5 mil
Wonshui. Além do mais, esse óculos impede reconhecimento facial e muda a voz do nosso prota. E também tem mais 4 feitiços nele, né? E esse mesmo óculos agora tá quebrado. Enquanto nosso protinha pensava ali, né? A Sairão pergunta se ele é um Sumbai da escola dela. Sumbai, pra quem não sabe, é veterano, né, rapaziada? Sumbai é meu pau. E é isso, prota? Pra que tanta ignorância, meu amigo? Que deselegante. Me entrega o que você prometeu. Então, ela só entrega, né? Isso aqui não é falso, não, sua pirralha. Ela pergunta pro nosso prota se ele precisa de mais dinheiro. Ela entende o porquê que ele não vai pra escola dela. A mensalidade escolar do centro de aventureiros é bem alta. Não sou de nenhum lugar. Ué, como assim? Na verdade, você está enganada. Eu não vou pra uma escola de aventureiros. Na verdade, eu nunca cheguei perto de uma. Então ela pergunta pra ele quem que ensinou ele a lutar dessa forma. É ensinar? Ninguém me ensinou nada. Eu aprendi sozinho. Como é que é? Que tipo de besteira é essa? Eu uso aqueles movimentos em noção de tempo. Para de mentir, você tá de brincadeira com a minha cara? Cala essa boca, porra. Se você não acredita em mim, olha isso aqui então. Mas que porra é essa? Onde ela vai ver é a identidade escolar do nosso prota. Nosso protinha fala que ela não precisa se esforçar para lembrar. Até porque é só uma escola de humanos. E obviamente que ela fica incrédula, né? Até porque isso é impossível. Como é que ela é tão forte assim, velho? Agora que eu mostrei minha identidade, passa pra cá tua identidade que prove que você é uma estudante. Passa pra cá, passa pra cá. Jin Sairão? Interessante. Então tá bom, né? Por que tu guardou minha identidade? Tá ficando maluco? Nosso protinha fala que é bem simples. Ela não queria que ele fizesse algo por ela. Sua identidade foi revelada. Em outras palavras, ele tem que pegar algo em troca pra ela não trair ele, né? Ah, mas não é só isso não. Vem cá, chega pertinho. E do nada, nosso prota chega do ladinho dela, coloca a mão no ombro dela. O que você tá fazendo? Tá ficando maluco? Ah, é bem simples. É uma prova de cúmplice em vez de contrato. Ele pergunta pra ela se ela sabe que um cúmplice de contrabandista recebe a mesma punição que um contrabandista. Nossa, protinha é muito filha da mãe, né, velho? Naquele momento, Sairão percebeu que talvez Sorria tivesse se envolvido com alguém mais perigoso do que ela imaginava. Mas era tarde demais e tudo já havia começado. E depois de tirar a fotinha de cúmplice, né? Nosso protinha fala pra eles começarem a falarem sobre os preços. Que exatamente ela quer que ele faça. Ela fala que é uma tarefa até que de boa, né? No caso, coletar moedas. Dentro de um limite de 6 horas. Ela tem que coletar moedas que foram colocadas em várias localizações por todo o centro de teste. E esse é o objetivo. Ela tem que encontrar uma caixa de moeda em uma certa localização e provar que ela é uma estudante. No caso de uma das localizações, ela já conseguiu pegar uma moeda. E para ela conseguir passar nesse teste, ela tem que pegar apenas mais uma moeda só, né? E de acordo com a Sairão, não tá muito longe dali não, né? Nosso protinha pergunta onde que fica esse tal local. Sairão fala que fica nas ruínas antigas do shopping Eugene, não sei. E foi daí que o nosso protinha se ligou, né, rapaziada? Que o encontro deles não foi coincidência. Na verdade, o que ele está procurando também está no shopping. E depois de explicar tudo sobre a Vespa Imperial e o mel e blá 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 blá, a Sairão fica bugada, né? Perguntando se ele é maluco. Ele fala pra Sairão que o monstro foi atraído por causa da geleia real. Na verdade, isso não importa muito pro nosso prota, né? Mas a Sairão disse que também tem que ir lá. O Tiarão que pergunta se não tem nenhum outro local com as moedas. Porém, a Sairão fala que aquele lugar é o único lugar com uma moeda agora. Não há motivo pra ela ir para os outros locais. Até porque os outros grupos já devem ter pego o resto. Depois de ouvir isso, nosso prota fica curioso, né? Outros grupos. Agora que o nosso pratinho entendeu, né, rapaziada? Ele tava se perguntando por que ela tava sozinha. O Jaryong fala que ele tem um plano. É encontrar a moeda dela e sair com segurança. Essa é a sua missão. A Sairão fala que o preço dela é 950 milhões. Porra! Que pirralha rica, velho. A Sairão fala que esse é todo o dinheiro que ela tem agora. Mas se isso não for o suficiente, ela pode pedir mais pro seu pai. Mas nosso pratinha fala que isso já é o suficiente. Ele só vai cobrar mais se houver alguma emergência e ele tiver que trabalhar mais. Ele pergunta pra ela se ela tem estamina suficiente pra correr agora. E depois disso, eles estão no pé, né? E enquanto eles corriam, nosso prato fica meio irritado, né? Ele aceitou a proposta muito rápido. Ele deveria ter pedido mais dinheiro, né? A Sairão pergunta se ela pode fazer uma pergunta pro nosso prota. Ela pergunta pra ele se ele realmente aprendeu tudo sozinho. Nosso pratinha fala que nem tudo. Mas antes do nosso prato pudesse continuar a sua explicação, nosso pratinha para, pois... Do nada, 2 monstros aparecem em sua frente. Esses são monstros chamados de Garraptos, de rank 2 estrelas. Ah, isso aí é fácil pro nosso prota Sairão, né, rapaziada? Não é nada. Nosso mano de Jaryong nunca teve um treinamento oficial com um aventureiro. A habilidade que ele tem agora foi adquirida por arriscar a sua vida. Mas, obviamente, que tem uma exceção. Quando ele era moleque, ele testemunhou os movimentos de seu pai. E isso permitiu aprender 3 movimentos. O primeiro é a agulha. Ele usa toda a sua velocidade, força e peso, e com um golpe certeiro, acerta o ponto vital do seu oponente. Era um movimento simples, mas nem tanto. Esses movimentos ele ganhou com sua experiência, sentidos e talento. Uma técnica que nem aventureiros do top rank conseguiram masterizar. E foi uma técnica que foi perfeitamente masterizada pelo nosso pratinha, caralho. E depois que eles derrotam os monstros, a Sairão acha-se estranho, né? Pois os Garraptos normalmente andam em grupos, ou no mínimo 5 deles. De acordo com o nosso prota, ele fala que isso significa que não foi só ela que foi prejudicada por causa da geleia real. Provavelmente, todo tipo de monstro deve estar pela redondeza. Então, Jaryong fala pra eles dar uma pausa e depois seguir em frente. E do nada, a Sairão chama a atenção do nosso prota sobre a pergunta que ela fez antes, né? Ele teve algum treinamento quando era mais novo, mas nosso pratinha fala que não, né? Ele só assistia alguém treinando. Na verdade, ele só tava tentando ser furtivo, então ele aprendeu alguns movimentos. Como é que é? Tu nunca teve treinamento? Isso deixa nosso prota curioso, né? Então ele pergunta o porquê disso. E eu não gosto de você.
tá maluca, né? Mas do nada ela tá com uma coisa pro nosso prota. Isso que ela jogou pro nosso prota é uma ampola de estamina, tipo C. Ela fala pro nosso protinho beber, né? Porque provavelmente ele não tá na melhor condição dele, né? Você tá me dando isso porque não gosta de mim, você poderia ser um pouco mais dura com suas palavras. Ué, tu não vai beber não, seu maluco? Por que eu vou beber? Eu posso vender depois? Você não sabe quanto que isso vale? Nosso protinho fala que é óbvio que ele sabe, né? Se ele vender no mercado negro, vai ser uma quantidade bem grande de dinheiro. Aproximadamente 1 milhão de won. Que moleque estranho. Não, nosso protinho fala que agora que ela bebeu a poção de estamina, é melhor eles irem logo. Menina estranha, velho. Crianças ricas realmente são estranhas. O Jaryong fala que ela já deve saber disso. Seu objetivo não é caçar, é pra eles pegarem o que precisam pegar e depois sair. Não importa quantos monstros tenham lá dentro. Sempre siga minhas ordens e mantenha a compostura. Tenho certeza que você aprendeu muito, mas é minha especialidade de sobreviver. Confie em mim, Sairon. Naquele momento, a Sairon não percebeu qual era a causa daquela sensação estranha. No semestre passado, ela era uma estranha em sua escola, não reconhecida pelos outros. E essa foi a primeira vez que ela se aventurou no perigo com o companheiro. E finalmente, depois de muito diálogo, eles entram lá dentro, né? E assim que eles chegam lá dentro, eles ficam meio aterrorizados, né? Pois tem várias e várias partes de monstros jogadas no chão. Seres humanos. Humanos são organismos muito mais corajosos do que eles próprios imaginam. Com a solução necessária, eles conseguem aguentar qualquer tipo de situação, mas com uma única exceção, em situações inesperadas que não foram contadas no plano inicialmente. A Sairon fica morrendo de medo, pois todos esses monstros não são nativos dessa área, e eles são perigosos até mesmo para aventureiros profissionais. Em outras palavras, o que raios um monstro desse tá fazendo aqui, boy? Mas nosso pratinha fala pra ela não perder o seu estado mental. É certo que tem algo perigoso ali, mas não é como se ela não soubesse disso, certo? Ela só está surpresa porque está mais bagunçado do que o normal. Mas enquanto nosso pratinha tava falando, simplesmente do nada, aquele monstro se levanta. Esse é um monstro chamado de lábio cortante, de nível 5 estrelas, vi. E não dando muito tempo o monstro, nosso prota parte pra cima dele, porém não seria tão fácil assim derrotá-lo. Então ele atira sua língua gigante, parecendo um sapo pra cima do nosso prota. Mas esse tipo de coisa pro nosso prota é fácil. Ele consegue se defender usando seu bastão, mas o monstro também não é bobo, né? Ele enrola sua língua no bastão do nosso prota e levanta ele pro alto. Mas antes que o monstro conseguisse o pegar, nosso prota solta o seu bastão e se apoia no teto como um ninja, descendo na velocidade incrível, acertando o monstro em cheio com um chute. Como o monstro já tava quase morto, né? Esse chute foi suficiente pra deixar ele no chão. A Sairon acha isso incrível, né? Pois ela achou que o monstro estava morto. A capacidade de sobrevivência dele deve ser muito alta. Mas nosso pratinha fala que não é por causa da capacidade de sobrevivência. Esse monstro foi deixado vivo por um tempo de propósito. Desse jeito, se alguém viesse ali, ele serviria como um alarme de aviso. Lábio cortante tem tendência de gritar para seus aliados quando ele sente que sua vida está em perigo. Porém, enquanto nosso pratinha e a Sairon conversava ali, nosso pratinha percebe alguém e fala que não podia só ficar esperando ele. Do nada, um aventureiro aparece ali. A Sairon fica meio curiosa, né? O que o aventureiro tá fazendo ali? Mas o que tá deixando a Sairon mais curiosa é que nosso protagonista estava esperando por ele. Você por acaso conhece ele? O aventureiro fala que isso não é normal. E eles dois parecem ser muito jovens, parecem contrabandistas, né? Mas é daí que ele percebe o símbolo no peito da Sairon. Ei, garota, você por acaso é do colégio de guerreiros? A Sairon diz que sim, ela é do colégio de guerreiros. Eu não faço a menor ideia do que tipo de time é esse, mas é realmente muito triste. Vocês vão morrer aqui. Nossa, prota pergunta por que ela tá parada ali conversando com ele. Você por acaso é idiota? O Jaryong fala que esse maluco aí não é um aventureiro normal como ela tá pensando. Em outras palavras, ele é o vilão que veio matar o Jaryong e pegar a geleia real. O Jaryong fala pro maluco que parece que ele não tem nenhuma associação com o seu comissário. Como você vai lidar com as coisas se tocar em algo meu sem minha permissão? Ele fala que não sabe, né? Ele só tem que lidar com isso tudo se ele for pego, não é mesmo? Eu tenho muita sorte. Ele, coincidentemente, escutou que um camarada dele estaria contrabandeando um item muito valioso. Seu plano original era emboscar ele no caminho para ali, mas nem tudo vai de acordo com o plano. Por um infortúnio, ele não conseguiu finalizar o maluco, né? E ele confirmou que ele correu para ali, para aquele local que eles estão agora. Porém, uma coisa deixou ele com dúvida, porque ele não conseguiu achar o cara de jeito nenhum. Ou seja, ele tem que estar escondido aqui em algum lugar de contrabando. E essas palavras do cara finalmente cortou as dúvidas do nosso prota. Então o motivo do contato ser cortado com o litro do contrabando não foi por causa do veneno da Vespa do Céu, mas sim por causa dele. Mesmo ainda sem ter lutado com ele, nosso mano Jaryong conseguia sentir. O oponente em sua frente era realmente muito bom. Ele era um rank diferente daquele outro cara estranho de antes. E antes da porradaria começar, né? Nosso prota fala pra Sairon pegar as moedas e sair dali enquanto ele ganha tempo. Então ele explica pra ela que, graças àquele mano ali, não deve ter mais nenhum monstro ali dentro. E claro que ela fica preocupadinha com o nosso prota, né? Perguntando o que vai acontecer com ele. Nada, eu mudo mesmo se você estiver aqui. Mas antes do nosso prota terminar de falar, o maluco parte pra cima dele com tudo, filho. Porém, na fração de segundo, nosso prota consegue defender o seu ataque. Para de ficar aqui parado olhando e corre logo, seu idiota. Ela realmente foi embora. Essa não foi uma escolha muito boa. Então ele vai pra cima do garoto, mandando vários e vários cortes. Mas nosso prota consegue se defender de todos eles. O cara fala que ficar junto sempre dá uma chance melhor de sobrevivência. E eu não preciso disso. Assim, nosso prota ativa sua aura e parte pra cima do vilão com tudo, mudando o caminho da sua espada. Depois de mudar o caminho da espada dele, o cara fica bugado, né? Como com o garoto fez esse tipo de coisa. Mas não há tempo pra ele ficar pensando nisso, pois nosso prota foi pra cima dele com tudo com a voadora e acertou ele em cheio. Você me surpreendeu, garoto, ao ponto que eu precisei usar meu equipamento. Pra ser honesto, eu te subestimei por ser tão jovem.
jovem. Você até que é melhor do que alguns profissionais. Não vai ter jeito. Parece que eu vou ter que lutar sério se eu quiser lidar com aquela garota do colégio de guerreiros, certo? Não se assuste, isso não vai demorar muito, garoto. Esse é Yang Dong-jun, aventureiro de rank ouro. Mas enquanto isso, sim, enquanto no meio de batalha, essa porra, o Jae tava mandando um miojinho pra dentro, né? Enquanto o careca tá indignado com o Brutamonte, né? O Jae fala, pô, careca, se sentar um pouquinho, né? Até porque o grandão ele não vai acordar tão cedo. O cabeça de balão tá indignado com o grandão, né? Ele pagou muito dinheiro nesse idiota. Ele fica por aí se chamando de ex-aventureiro e perde desse jeito com uma criança. Mas o Jae fala pra ele não ser tão duro com ele. E ixi lá, ele, filho. Ele não perdeu porque era ruim. Ele só perdeu porque tinha que perder. Uma coisa que as pessoas esquecem é que aventureiros não lutam só contra humanos. Provavelmente, o treino daquele Brutamonte foi pra caçadas e exploração, ao invés de uma luta contra um humano. E o monstro que ele lutou, no caso de Aryong, né? Não era uma pessoa comum também. Em outras palavras, é normal que ele perca pra um contrabandista. Mas o careca fala que ele ficou sabendo que mesmo entre aventureiros, eles lutam um contra o outro. O Jae fala que está certo. Mesmo entre aventureiros, eles lutam entre si mesmo. Quanto mais eles crescem, mais valioso um local se torna. E claro que as lutas também se tornam mais comuns. Mesmo companheiros que dependem um do outro várias vezes, sucumbem à ganância e à traição. E uma coisa deixou a cabeça de balão curioso, né? Perguntando se eles matam uns aos outros. E é aí que o Jae entra em um ponto, né? E quem é o maluco que vai parar esses caras, fi? Se eles brigarem entre si e um deles morrer, é só dizer que um monstro mandou eles de base e tá resolvido. De qualquer modo, quanto mais forte é um aventureiro, mais ele tem que treinar para se preparar para uma briga potencial. Mas a classe do Brutamonte ele não era alta o suficiente. E foi por isso que ele perdeu desse jeito, né? Atacar um companheiro, isso até que é fofo. E como o Brutamonte foi pego, né? Isso significa que foi uma briga que aconteceu fora da dungeon. Provavelmente foi uma briga sem equipamentos. Como assim equipamentos? Com equipamentos, mesmo o Brutamontes ali conseguiria ter um pouco de trabalho. O careca pergunta se é forte desse jeito. O Jae fala que é claro, né? Equipamentos são metade do poder de um aventureiro. E voltando pra porradaria do nosso prota e o maluco lá, que eu esqueci o nome já, velho. Nosso prota tá curioso, né? Porque o maluco não desviou do seu ataque. Ele tem certeza que ele acertou o maluco em cheio, né? Eu fico pensando muito, moleque. Mesmo pegando nosso prota desprevenido, ele consegue defender o ataque do Dong-jun. Lembre o nome dele, velho. Mas claro que dessa vez o ataque do Dong-jun tá muito mais forte, né? Colocando toda a pressão no garoto. E aproveitando essa brecha, ele dá um chutão no nosso prota, jogando ele pra trás. Mas o Dong-jun não vale a tempo de Aryong pensar, filho. Então ele parte pra cima do garoto com tudo, mandando vários cortes. E foi, garoto, revi direito o que você fez mais cedo. É claro que essa luta seria impossível pro nosso prota, né? Até porque o Dong-jun tá usando uma jaqueta sombria, uma armadura de rank A. Essa armadura, no caso a jaqueta, né? Ela consome o sangue do usuário para auxiliar suas habilidades físicas, assim formando uma autodefesa contra impactos. Esse é o estilo de combate de Yang Dong-jun, Berserker. Mas mesmo lutando contra um aventureiro forte desses, o Aryong não perdeu as esperanças. Enquanto ele luta contra o cara, ele está analisando todos os movimentos do oponente, na procura de uma abertura. Mas mesmo assim, se ele fizer um contra-ataque ruim, ele vai de base, filho. Mas quando ele estava se preparando para contra-atacar, o Dong-jun o surpreende, mandando um corte bem na sua barriga. Você caiu que nem um patinho nessa. Até que você durou bastante, garoto. E isso deixa nosso prota boladão, né? Perguntando se hoje é algum dia especial. Seu vilãozinho de merda, eu gostava daquela jaqueta. Lutando contra você, eu percebi, você não é tão forte quanto eu pensava. Ele estava um pouco assustado, porque a aura do Dong-jun era muito alta. Mas ele fez só isso com um colegial que não está nem equipado com nada. É uma coisa bem simples, sabe? Você só é forte por causa desse equipamento. Se tivesse uma armadura como essa, seria fácil acabar com você. Seu moleque arrogante, eu vou acabar com você. Isso aí pro nosso prota é ótimo, né, rapaziada? Pois a pessoa que está com pressa é o Dong-jun. E o Aryong com certeza sabia disso. Era o oponente que tinha que acabar com ele, achar a Sairon e silenciá-la. Quanto mais o Aryong enrolar, mais o Yang Dong-jun vai ficar impaciente. E eles continuam trocando golpes um com o outro. Quando o Aryong era só um moleque, né? Só por observar, ele aprendeu. A sua segunda técnica não era possível socar a força do Aryong. Para ele conseguir usar essa técnica, ele tinha que usar a força do inimigo contra ele mesmo. E infligir um golpe fortíssimo que seria impossível de fazer sozinho. E o nome dessa tal habilidade, que nem o Aryong tinha aperfeiçoado ainda, era a ondulação. E com apenas um ataque, ele joga o maluco longe e desfaz um pouco de sua armadura. Mas depois nós pratinhamos essa habilidade, claramente ia ter um efeito colateral, né, rapaziada? Então o garoto começa a cuspir ketchup. Ele nunca achou que ele usaria essa habilidade na luta real. E pensar que o aventureiro profissional só seria um humano normal que atacaria várias vezes. Desista, seu tempo já acabou, não importa o que você faça. Vá se fuder, seu moleque, filho da puta, convencido. Eu vou mandar você se fuder, independente do que aconteça. Eu vou me certificar de matar você. PC copata esse aí, filho. Mas enquanto isso, a Sairon finalmente achou que ela tava procurando, né? As moedas
moedinha dela, né? E ela ficou felizinha, né? Até porque agora ela pode voltar já que ela encontrou sua moeda. Mas do nada, enquanto ela pensava isso, ela escuta um tremor gigante. E foi nesse momento que ela lembrou das palavras do Jaryong, pra ela não ficar ali e correr. Até porque ela tem que ficar viva pra pagar ele, né? Em outras palavras, nada vai mudar se ela sair dali. Voltando pra batalha, nas lembranças do Do-gyun, ele era mais forte do que todos em sua escola. E óbvio que ele se considerava um gênio. Quando ele era mais jovem, ele sabia que tudo seria mais fácil. Ele tinha talento, obviamente também era reconhecido pelos adultos. E sendo forte, ele tinha dominância sobre seus colegas. Mas mesmo ele sendo bom nisso tudo, naquela época, só tinha uma coisa que ele não conseguia ter, que era entrar no colégio de guerreiros. Na mente do Do-gyun, ele fala que o colégio de guerreiros é tudo sobre dinheiro e conexões. Eles preferem dinheiro do que a talento. Na mente dele, essa era a resposta. Se isso fosse baseado em puro talento e habilidade, não tinha chance nenhuma dele ficar para trás. No teste de superar dificuldades, ele destruiu todos os outros, ficando em primeiro lugar. Comparado aos outros alunos medianos, ele era um gênio seleto das minorias. Enquanto ele andava pela escola, tava todo mundo se perguntando como é que ele conseguiu ficar em primeiro de novo. E isso o deixou ainda mais confiante. Em seu último ano na graduação, um dos professores, ou diretor, sei lá que porra que esse maluco, tava dando os parabéns pro Do-gyun, seu capitão da turma, dizendo que ele com certeza vai ser um ótimo aventureiro. Você se aposentou cedo e virou um lixo levado a ensinar as crianças. E eu vou chegar em um lugar onde pessoas normais nem sonham em chegar. Pelo menos isso era o que ele esperava, pois todo seu grupo foi dizimado por apenas um monstro. E apenas uma única pessoa derrotou esse tal monstro que ele achava difícil sozinho. E enquanto ele estava ali morrendo de medo, essa pessoa misteriosa foi até ele e o olhou com um olhar que ele conhece muito bem. Esse mesmo olhar, esse olhar era o que ele tinha sobre os outros. E foi daí que ele percebeu que as palavras que aquele velho deu pra ele não eram um conselho, eram apenas palavras de conforto. Até porque ele não era um escolhido. Ele era apenas mais um que as pessoas medíocres se inspiravam. Apenas um pouco melhor, acima da média. Ei, garoto, você sabia? Aquela jaqueta foi feita inteiramente de um vampiro. Aquele cara permitiu. Ele disse que eu poderia pegar todo o sangue dentro do seu coração para o meu, com preço para te assassinar. Você tá ficando maluco, filho? Você é louco, não compensa. Você acha que você é meio perigoso, hein? Mas ele não tá pra papo não, filho. Ele parte pra cima do nosso com tudo. Porém, o Jaryong consegue desviar facilmente. Ao que parece, a velocidade dele diminuiu. Pelo menos isso era o que o Jaryong esperava. Porque do nada o cara fez que nem um Venom. Tirou seu braço pra cima do nosso prota. Porém, o Jaryong não desistiu. Ele conseguiu defender bem a tempo. Ótimo tempo de reação. Que talento incrível, garoto. Por que você é um contrabandista? Nossa, pra tu ficar curioso, né? Por que você tá me elogiando, filho? Tá ficando maluco? Isso não diz respeito a você. É assim então. De qualquer jeito, obrigado, garoto. Graças a você eu consigo esmagar uma pessoa talentosa. Não, ele tem que acertar nosso plot novo, porém dessa vez o Jaryong consegue desviar pro lado. Depois de tomar a poção de estamina, o corpo dele tá muito melhor, né? Incrível, incrível. Me mostre mais. Enquanto ele desvia do ataque do Do-gyun, ele tá bom num plano, né? Até porque o Do-gyun não vai conseguir ficar desse jeito para sempre. Se ele realmente estiver usando o seu sangue como combustível, definitivamente, a qualquer hora ele vai chegar no seu limite. Se ele fizer o Do-gyun consumir muito sangue, ele pode o pegar de surpresa. Ixi, lá ele. Mas enquanto nosso proto bolava seu plano, simplesmente do nada, o Do-gyun aparece na frente do nosso proto na velocidade incrível. Bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E como foi muito rápido, o Jaryong não consegue desviar desse ataque. Será esse o fim do nosso prota, rapaziada? É, claro que não, né, carai? Do nada, pum, uma explosão acontece. E óbvio que foi a nossa Sairãozinha, né, rapaziada? Ela voltou, carai. Você realmente nunca me escuta, sou idiota. E com essa brecha que a nossa Sairãozinha criou, foi apenas um golpe, ele derrotou o Do-gyun. Um tempo depois de derrotar o Do-gyun, a Sairão pergunta se ele morreu. Mas nosso protinho fala que ele não morreria só com isso, né? Pega o shape do menino, fi. Quem me dera um shape desse, olha. Cara, a exposição. A Sairão pergunta se ele não vai tentar se vingar do nosso prota. E se ele fizer isso, a carreira e imagem do nosso prota vai pro lixo, né? Mas nosso protinho fala que isso aí deve ser suficiente já, né? Como assim suficiente? Ué, você já se esqueceu? Eu salvei sua vida, então você me deve. Tecnicamente, foram 2 vezes, certo? Uma vez no início e a segunda quando você me seguiu. Mas enfim, vou ser generoso, né? Então agora estamos kit. E depois disso ela fica toda coradinha. Só você dizer obrigado, garota maluca. Um tempo depois de toda essa batalha, nosso prota vai finalmente atrás da geleia real. É assim que ele chega perto do maluco, ele pergunta por que a Sairão tá tão surpresa assim. Ela não seguiu ele pra ver algo especial, então por que eles não dão uma olhadinha? E assim que ele abre a caixa, eles ficam impressionados, né? Pois o cheiro era algo muito diferente do que ele já tinha visto antes. Um cheiro doce e cativante. É um cheiro tão potente que vai você esquecer do que estava pensando antes. Agora nosso pratinho descobriu o motivo de todos os monstros estarem ali, né? Além da geleia real normal, o outro saco do lado ali também tem geleia real, né? Enfim, né? Depois de pegar tudo ali, nosso protinha saíram dando no pé, né? Mas assim que ele chegou lá em cima de novo, cadê o Do-gyun, fi? Maluco sumiu, fi. Seus desgraçados! Eu me lembro dos jutsus de vocês, seus putos. Vou fazer de tudo para matar vocês. Você vai morrer, seu otário. Dito e feito, fi. Assim que ele sai correndo. Aquele monstro nosso prota arrancou os dentes aqui, ó. Tá faltando 2 dentes aqui, ó. Manda ele de base, fi. Ih, morreu. Um tempo depois, distante dos monstros, nosso prota pergunta o que vai acontecer com o teste dela.
ela. Ela fala que ainda tem tempo, né? Já que é assim, nosso protinho estende a mão e fala que foi muito bom conhecer ela. Mesmo que muitas coisas tenham acontecido, os dois completaram os seus objetivos. E depois de darem as mãos, nosso protinho vai embora. E pergunta se ela se lembra, total segredo, e não esqueça de me pagar. Mas antes do nosso protinho ir embora, ela pergunta se eles podem se ver outra hora. Eita, será que vai rolar uma coisa aqui? Não sei, né, filho? Porque essa porra dessa cena cortou, né? Autor maldito, velho. Mas enfim, né? Um tempo depois, nosso prota chegar ali e explicar tudo pro Jai, né? O Jaryong tá pensativo com alguma coisa. E vendo isso, o Jai pergunta se ele tá bem. Mas nosso protinho fala que tá bem, né? O Jai pergunta se é por causa daquele aventureiro. O aventureiro que morreu enquanto lutava contra ele. Mas o Jaryong fala que ele não morreu enquanto lutava contra ele. Um monstro que matou ele. Alguma outra coisa aconteceu enquanto você estava lá dentro? Não, nada demais. Mas antes de ir embora, né? Nosso prota pergunta se ele pode ficar com as outras duas sacas que sobraram. Até porque aquilo não parece ser geleia real, né? Ué, não é geleia real não, velho. O Jai fala que ele pode levar, né? Até porque é a regra dos contrabandistas. Todos os objetos que não são do pedido em questão podem ser pegos pelos contrabandistas. O Jai se pergunta quem vai ser a criança que vai comer aquilo. O Jaryong foi curioso, né? Criança. É certo, aquele negócio pode trazer de volta dos mortos. Entretanto, tem um efeito muito mais legal do que trazer de volta dos mortos. A geleia é real, além de trazer os outros dos mortos. Ela tem um efeito de aumentar o limite de talento individual de alguém. O Jaryong pergunta se realmente é possível. O Jai fala que não é um fato muito conhecido, mas é verdade. Só que os efeitos só funcionam em pessoas que ainda não atingiram a fase adulta. Eles não dariam esse tipo de coisa pra alguém que não tem esperanças. Ele tem certeza que aquilo ali é pra alguém no colégio de guerreiros. Mas enfim, né? Depois de ouvir essa história aí, nosso prota dá no pé, né? Antes do Jaryong sair, o Jai fala pra ele mandar um oi pro seu pai. Se eu conseguir, ele não tá muito bem ultimamente, sabe? Do lado de fora, enquanto nosso protinho ia embora, ele continua pensativo com alguma coisa. E pra gente entender por que o nosso prota tá pensativo assim, temos que voltar uns minutinhos antes. Com a Sayron dizendo pra eles se encontrarem depois. O que é que foi? Você tá interessado em mim, algo do tipo? Mas a Sayron fala que ela não tá brincando. De acordo com a Sayron, tem um exame de admissão no inverno. Mesmo que eles aceitem poucas pessoas, o Jaryong tem uma boa chance. Se junte ao colégio de guerreiros, Jaryong. Eita, rapaziada, será que nosso prota vai entrar no colégio de guerreiros, rapaziada? Não sei, fi, porque isso é uma coisa que a gente só vai descobrir no próximo vídeo. Se vocês gostarem, eu trazer a continuação dessa obra. E se você chegou até aqui, comenta aí monstro, pra me saber que você assistiu tudo, meu nobre. E deixa o boutique com like e se inscreve no canal. Então foi isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu sou o Finn e até a próxima aventura, caralho.